Olá, então na aula de Química de hoje a gente vai estudar um assunto bastante importante da Química Geral e da Inorgânica, que é ligações químicas. Muito bem, então assumindo que você já estudou bastante, né, sobre a tabela periódica, sabe como fazer aquele diagraminha, né, de distribuição eletrônica de Linus Pauling, tá? Então são conceitos bastante importantes, né, e principais antes da gente começar a aula. Então, se você precisar, recomendo que você faça uma revisão desses assuntos. Muito bem, então na aula de hoje a gente vai ver basicamente esses tópicos: os tipos de ligações químicas que existem. A gente vai também ver a regra do octeto e as ligações propriamente ditas, que são ligação metálica, a ligação iônica e a ligação covalente ou molecular. Bom, vamos lá então. Então, vamos fazer uma análise aqui, né? Um diagraminha. Então, uma substância química, ela pode ser, no caso, quando ela for iônica, ela vai ter uma ligação iônica. A gente já vai ver logo, tá? Quando uma substância química ela for molecular, quer dizer que existe uma ligação covalente, tá bom? Ligação covalente. E quando uma substância química for metálica, quer dizer que ela tem ligação metálica. Tudo bem, bem fácil, né? Bem tranquilo por enquanto. Então vamos ver alguns tipos de substâncias, tá? Olha lá. Então aqui a gente tem várias substâncias, né, nessa tabela, separadas por cor. Então, por exemplo, nessa parte de cima aqui, que está mais laranja, nós temos algumas substâncias que a gente chama de substâncias iônicas, tá? Então, perceba aqui que nós temos cloreto de lítio, brometo de potássio, cloreto de cálcio, assim por diante. Logo aqui nós temos a fórmula que representa a substância. Ok? Então, por exemplo, cloreto de lítio, né? Temos LiCl, cloreto de lítio. Bom, perceba aí que o ponto de fusão, né? No caso do cloreto de lítio, vale 610, depois do brometo de potássio, 734. São valores bastante altos, né? Se você for ver, por exemplo, o óxido de alumínio, temperatura em graus Celsius é de 2053. 2053 é uma temperatura consideravelmente alta, né? Perceba aí também que nessa terceira coluna, né? Aí ela tem assim, ó, escrito assim, ó, conduz corrente elétrica no estado sólido. Bom, o cloreto de lítio, brometo de potássio não conduzem corrente elétrica no estado sólido, mas sim, ó, conduz corrente elétrica no estado líquido. Tudo bem? Vamos ver aqui embaixo, né? Outras substâncias que a gente chama de substâncias moleculares. As substâncias moleculares são aquelas que fazem ligação covalente, certo? Por exemplo, etanol, né? Que é o álcool, né, comum que a gente conhece. O cloro, a água, né? A água é uma substância molecular, tudo bem? Iodo, glicose ou açúcar, tá bom? Temos aí as fórmulas, né, que representam cada substância. Perceba aí o ponto de fusão. Lembra que ponto de fusão é aquele ponto que sai a temperatura na qual a substância sai do estado... Qual era o estado mesmo? É do estado sólido para o estado líquido, ok? Perceba que a temperatura de fusão é bastante baixa, né? Então, a maioria aí dos compostos, né, estão no estado líquido, não é verdade? O cloro, por sua vez, está no estado gasoso, tá? O etanol é o álcool, está no estado líquido. A água também, né? Tudo bem? Você vê algumas outras aqui, né? Naftaleno. Naftaleno é aquela pastilha, né, de naftaleno, né, que você coloca dentro do armário, na verdade? Ela entra em estado de sublimação. Lembra? Sai do estado do sólido e vai direto para o gasoso, né? Bom, aí glicose, né, que é o açúcar, temperatura
bastante alta. Então perceba aí que a maioria aí, né, você tem vários tipos de estado. Pode ser no estado gasoso, pode estar no estado líquido, pode estar no estado sólido. A maioria é no líquido e gasoso, né, mas algumas também no estado sólido, tá bom? Perceba aqui também que elas não conduzem eletricidade no estado sólido e também nem no estado líquido, ok? Então são características principais aí de substâncias moleculares. Bom, agora vamos para as substâncias metálicas. As substâncias metálicas aí, como você já deve conhecer várias, tem o alumínio, a prata, o ouro, o cobre, o ferro, a platina. A gente vai ver logo mais também, tá? Perceba que a temperatura de fusão já é razoavelmente alta, né? Não tão alta quanto essas iônicas aqui, né? Os de alumínio e de magnésio, mas são bem próximas, né? Perceba que são valores bem parecidos. A grande diferença é que as substâncias metálicas, elas conduzem eletricidade tanto no estado sólido quanto no estado líquido, ok? Muito bem, então a partir dessa breve análise dessa tabela, a gente vai estudar agora mais aprofundadamente, né, os tipos de ligações, né, que são as iônicas, moleculares e metálicas. Mas antes disso, a gente tem que ver uma regra bastante importante que caracteriza todos os tipos de ligações iônicas, que é a chamada regra do octeto. Muito bem, regra do octeto lembra de número 8, tá? E aqui, perceba nessa tabela que nós temos vários gases nobres. O hélio, o neônio, argônio, criptônio, né? Os gases nobres são aqueles gases que não reagem, certo? A gente chama também de gases inertes, tá? Inerte é que não fazem reação química. Tudo bem? Ou seja, eles não fazem nenhuma ligação, eles estão ali sozinhos, tá? São átomos simplesmente sozinhos. E perceba que na distribuição eletrônica desses gases nobres, você vai ter sempre 8, né, regra do octeto, você vai ter 8 elétrons na camada de valência, exceto pelo hélio, né, que tem 2 elétrons na camada de valência. Mas perceba que todos os outros têm 8 elétrons na camada de valência. Então, quando você tem, por exemplo, um composto estável, né, no caso o gás nobre, ele é estável, então ele sempre vai ter 8 elétrons na camada de valência, tá bom? Então, guarda a seguinte informação, tá? Essa informação é bastante importante. Todo gás nobre tem 8 elétrons na camada de valência, portanto, ele vai ser inerte, ele não vai reagir pela regra do octeto. E também, você vai ter que lembrar que todos os compostos, né, eles estão sempre tentando buscar ter 8 camadas na 8 elétrons na camada de valência, a regra do octeto. Como assim? Bom, vou te explicar agora. Então vamos ver agora a tabela periódica, né? Primeiramente. Então essa é a nossa tabela periódica, provavelmente você já deve conhecer muito bem hoje em dia. Note que aqui na esquerda, né, no grupo 1A e 2A, nós temos basicamente aqui os metais, né? Então, em 1A é metal alcalino, metais alcalinos, e 2A alcalinos terrosos, exceto pelo hidrogênio, tá? O hidrogênio não é nenhum metal. Importante isso, tá? O hidrogênio não é metal. Aqui na nossa direita, nós temos na última coluna os gases nobres, certo? E também, nessa parte mais azulzinha, né, que tem o carbono, nitrogênio e oxigênio, nós temos os ametais, tudo bem? E, de resto, tudo que está aqui dentro, em verde, e nessa parte aqui que está meio rosinha, né, nós temos os metais, também são todos metais aqui, e o boro em rosa, né, nessa parte em rosa mais especificamente, são semimetais. Então, ora eles têm comportamento de metal, ora eles têm comportamento de ametais. Bom, então você já deve conhecer muito bem essa tabela periódica. Então vamos ver aí como é que funciona então a regra do octeto, né? A começar então pelos gases nobres. Então, onde estão os gases nobres? Então estão aqui, né? Na última coluna. Como eu disse, né? A regra do octeto faz com que o composto tenha uma característica estável, ou seja, ele não vai reagir. Então o átomo vai ficar sozinho, flutuando, né? Então no caso, todos esses gases nobres, né? No caso eles estão como gases na temperatura ambiente, eles são estáveis porque possuem 8 elétrons na camada de valência. Agora, perceba que todos os outros não.
né? Por exemplo, se você olhar pro flúor aqui, 7A, da família 7A, quer dizer que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então ele não está estável, né? Por exemplo, agora o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, ele também não está estável. Temos aqui também nos metais, né? Metais alcalinos, o lítio, o sódio, então eles têm 1 elétron na camada de valência, então eles também não estão estáveis. Então todos os compostos aí, como você pode observar, né, eles querem buscar a estabilidade. Então o que eles vão fazer? Eles vão se ligar uns com os outros. Tudo bem? Então, por exemplo, novamente, né, os gases nobres eles não se ligam a ninguém porque eles já estão estáveis, já tem 8 elétrons na camada de valência. Agora todos os outros eles vão se ligar entre si a fim de que eles, na combinação, né, formam-se moléculas que no final, né, somando todos os elétrons, vai dar 8. Por exemplo, se você observar o flúor, que tem 7 elétrons na camada de valência, ele pode grudar, por exemplo, com o hidrogênio, na verdade, que já tem 1 elétron, né? Então, HF, você criou uma molécula, que somados, ó, 1 mais 7 vai dar 8. Tudo bem? Pode ter também o clássico, né? O cloro, né, com 7 elétrons com camada de valência, e o sódio, que tem 1 elétron com camada de valência, NaCl. NaCl, regra do octeto, somando vai dar 8 elétrons na camada de valência. Tudo bem aí? Legal, então vamos ver um por um, né? Então, novamente, esses são os gases nobres, 8 elétrons com camada de valência. Aqui nós temos, ó, os metais, os clássicos, tá? Que são os metais alcalinos em amarelo e os alcalinos terrosos em marrom. E esses metais, eles têm a tendência de perder elétrons, tá? Então, perceba, por exemplo, que o lítio, o sódio e o potássio têm 1 elétron na camada de valência. Então, eles não querem ser 1 elétron. Eles querem estar estáveis. Então, pela regra do octeto, né, eles querem perder. Então, quando eles perdem, eles dão esses elétrons. Tudo bem? Muito bem. Então, continuando aí, eles vão dar para quem, né? Eles vão dar esses elétrons para os... olha lá. Os ametais. Tudo bem? Então, você pode pensar, por exemplo, no flúor, no cloro, no enxofre. Então, esses caras aqui na direita, né? Esses elementos daqui na direita, eles têm a tendência de ganhar aqueles elétrons que os caras da esquerda estão dando. Tudo bem? Como eu te expliquei, o sódio vai dar 1 elétron para o cloro, por exemplo. Tá bom? Então, no final das contas, todos esses elementos aqui que estão na nossa esquerda, né, que são os chamados metais, né, eles têm a tendência realmente de dar elétrons, tá? Enquanto que os da direita, eles vão receber elétrons, tá? Bom, então a regra do octeto faz com que surjam muitas e muitas substâncias diferentes. Então nós temos aqui alguns exemplos, né? Temos o hélio, tá? O hélio é um gás nobre, então ele está sozinho ali. Então ele não tem ligação química com nenhum átomo. Tá? Os gases nobres formam substâncias em que átomos não estão unidos aos outros. O hélio presente nos balões, por exemplo, é um tipo de gás nobre, ok? Agora, quando você tem o sal de cozinha, perceba aqui, né, no desenhinho, você tem o cloro e o sódio. Então, eles fazem ligação química. Então, no sal de cozinha, há íons de sódio e de cloro combinados formando os cristais. Íons, o que seriam os íons? Íons nada mais é do que quando você pega aqueles átomos da sua tabela periódica e você simplesmente tira eles. Então, eles na verdade, eles são íons, certo? Então, vamos voltar aqui na tabela periódica. Por exemplo, aqui nós temos os metais que têm tendência de perder elétrons. Então, eles são íons positivos, né? Então, eles são cátions, tá? Enquanto que os que têm tendência a ganhar elétrons são ânions, certo? Lembra disso, né? Muito bem. Então, continuando aí,
você tem, por exemplo, H2O, que é água. Então você tem hidrogênio e oxigênio. Então na água há átomos de hidrogênio e oxigênio formando moléculas. Então aqui nós temos um tipo de ligação covalente. Covalente por quê? Porque você tem o oxigênio lá da direita, né? Que é um ametal. E o hidrogênio, que também é um ametal. E por último, os metais, né? Ligação entre metais e metais, nós temos ligação metálica. Por exemplo, a prata. Prata ligando entre si, né? Então na prata há muitos átomos de prata unidos, formando sólido. Tá? Então a representação dessa página está fora de proporção, porque na verdade essas esferas são bem pequenininhas. Tá bom? Então, bastante importante você ver esses 4 desenhos aqui e das configurações aí de como representar elas, né? Então, os metais, como você já sabe, né? Não são só esses, tá? São todos esses outros aqui, ó. Nessa parte em verde, dessa parte em cinza e nessa parte aqui em rosa também. São os semimetais, ok? Muito bem. Então, vamos agora entrar mais aprofundadamente agora, né? Logo que a gente agora já sabe sobre a regra do octeto, que tem que somar vai dar 8. Então, vamos agora ver os tipos de ligação, propriamente dito. Então, começa pela ligação iônica. Ligação iônica tem, por exemplo, aí o seu sal de cozinha, NaCl, tá bom? Então, NaCl, você lembra agora, né? Como eu falei há pouco tempo atrás, que o composto é formado por Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro. Tá? Ambos estão diametralmente opostos, né, na tabela periódica. O sódio, o Na, está do lado esquerdo e o cloro, o Cl, está lá do lado direito. Então, o Na ele vai dar elétrons e o cloro vai receber elétrons. O Na vai dar 1, certo? E o cloro vai receber 1, né? O cloro está na família 7A, recebe mais 1. E aí, regra do octeto vai dar 8, né? Elétrons para todo mundo aí, né? Somados aí. Então vamos ver isso olhando para o átomo. Muito bem, então temos aqui o átomo. O Na é o sódio, tá? Então a gente faz aquela regrinha, né, de Linus Pauling e vai dar um elétronzinho na camada de valência, tá bom? Então perceber aqui, né? Esse elétron ele vai, né, ele está cedendo elétrons, então o Na vai perder um elétron e o Cl vai ganhar um elétron, formando assim um composto iônico, NaCl. Então você tem dois íons, Na+, e o íon Cl-. Por que é Na+ e Cl-? Na+ porque ele está dando um elétron, mais, e o Cl- ele quer receber um elétron. Tudo bem? Então ele tem um elétron a menos, né? Então, o que vai acontecer? Quando você percebe na tabela periódica, ó, o Na realmente está do lado esquerdo, o cloro lá do lado direito, então eles vão se ligar. Tudo bem? Então o sódio vai dar um elétron para o cloro. E assim você forma o composto iônico NaCl. Olha a configuração aqui, ó, no desenho, né? Então, o NaCl aí, quando eles se juntam, eles se ligam, ou sal de cozinha, formam-se cristais. Tudo bem? Então, toda ligação iônica forma-se cristais, tá bom? Cristais de sal. Muito bem. Então, agora vamos ver as propriedades da ligação iônica. Então, todos os compostos iônicos são constituídos por íons positivos e negativos, claro, né? Estão do lados diferentes da tabela periódica. Um está dando elétron, outro está recebendo. São materiais muito duros e têm alto ponto de fusão e de ebulição. Por quê? Porque a ligação é muito forte, tá bom? Então uma ligação iônica é uma ligação muito forte, então estão de lados opostos da tabela periódica. Então por isso que tem alto ponto de fusão e de ebulição. Normalmente eles são sólidos a temperatura ambiente, por exemplo, seu sal de cozinha, né, está no estado sólido. E são cristais duros e quebradiços. Então você já viu, por exemplo, o sal do Himalaia, aquela pedra gigante, né, rosa, de coloração rosa, é muito fácil de quebrar. Tudo bem? Então é um sal que é sólido e é duro e quebradiço. E agora vem uma parte importantíssima da ligação iônica.
Os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando a substância se encontra fundida ou dissolvida. Dissolvida em água, normalmente, tá? Então, quais são as substâncias que solubilizam, né? Que eles se dissolvem, né? Eles dissolvem os sais. Então, quando solúveis, eles são dissolvidos preferencialmente em solventes polares, água e ácidos minerais. A água é um composto polar, né? De maneira que quando você joga o sal na água, o sal ele vai dissolver, ok? E assim quando você tem um tipo de substância que faz ligação iônica e você dissolve na água, ele conduz eletricidade. Tudo bem? Então, por exemplo, quando você joga o sal na água, você vê a formação de corrente elétrica. Por quê? Porque os íons estão simplesmente aí dentro da água, eles estão soltos, né? Você tem vários íons soltos e quando você coloca uma pilha, você tem uma ordenação desses íons formando aí a corrente elétrica. Tudo bem? Então você tem íons livres, né, dentro da água. Muito bem. Vamos agora continuar então para ligação covalente ou molecular, né? Ligação covalente. Então, ligação covalente, temos vários exemplos aí. Os gases, né? Então, temos oxigênio, nitrogênio e outros gases poluentes também, né? Tudo bem aqui? Então, NH3, certo? Tem, por exemplo, quando você tem a poluição, você forma vários e vários tipos de gases que são indesejáveis para a saúde humana, né? Então, óxido de enxofre, por exemplo, né? O famoso SO2, tá? Amônia, né? Que é muito ruim também, que saem das chaminés das fábricas, tá? Gás amônia, né? Que mais faz ligação covalente? Ó, o grafite faz ligação covalente, porque é tudo carbono. Tá? Então, tudo lá na tabela periódica, tudo tá na direita, né? Na tabela periódica. Agora, o grafite. E aqui você tem um poliéster. Então, provavelmente aí você já viu, né, uma barraca de camping ou outros materiais, por exemplo, uma jaqueta de poliéster. Então, é uma fabricação totalmente artificial, né, pelo ser humano. E é o composto que faz ligação covalente, certo? Então, tenta procurar aí, se for possível, né, o que é poliéster. Tá bom? Você tem vários, a gente chama de polímeros, tá? Então são materiais sintetizados, tá? Materiais sintéticos. Bom, então como eu já te disse, se você olhar para a tabela periódica, os elementos que fazem ligação covalente, eles têm que estar nessa parte direita da tabela e eles se unem, fazem ligações entre si. Tudo bem? Óbvio que o hidrogênio também pode se ligar, tá? Então você tem alguns exemplos, ó, H2, né, gás hidrogênio, oxigênio com oxigênio, nitrogênio, o Cl2, certo? Gás cloro. Então, as ligações covalentes são ligações em que os átomos, né, fazem essas ligações entre si. Então, são átomos apolares, ok? Muito bem, então vamos ver mais exemplos, né? Nós temos aqui, ó, gás hidrogênio, a fórmula H2, sulfeto de hidrogênio, H2S, né, causa poluição também, a água, a própria água, acetona, certo? Acetona é aquele produto, né, que as mulheres usam para tirar o esmalte dos dedos, né? As mulheres pintam os dedos, para tirar aquela tinta, usa-se acetona, ok? Etanol, ou chamado álcool, né? Nessa época de pandemia, a gente tem que usar muito álcool, muito etanol, né? E a sacarose, que é o açúcar, por exemplo. Ok? Então, todas essas substâncias aí fazem ligação covalente. Vamos para as propriedades aí das ligações covalentes. Quais são elas, ó? Então, o estado físico, em geral, são gases ou líquidos. Então, pode estar no estado sólido também, né? Como grafite ou como o açúcar. Os pontos de fusão e ebulição são menores, né? São inferiores aos das substâncias iônicas, é verdade. Tá bom? Então é mais fácil aí de derreter, né? De sair, na verdade, do estado sólido para o estado líquido, tá?
Então, se você colocar, por exemplo, a água, né? Você pensar na água, a água do estado sólido para o líquido é a 0 graus. Não é verdade? Você derrete o gelo a 0 graus. Tá bom? E condutividade elétrica. A maioria não conduz corrente elétrica. Tá? Então, pode-se dizer aí que, para a grande maioria dos exercícios, você pode falar que a ligação covalente não conduz corrente elétrica. A única exceção aí é o grafite. Tá bom? Então, isso é bastante interessante, tecnologicamente falando. É muito legal, né? Porque você consegue construir hoje em dia, né, dispositivos tecnológicos que têm alta velocidade, né? Então a gente está no âmbito aí da nanotecnologia, a gente está falando sobre equipamentos eletrônicos ultra rápidos, né, de processamento muito grande, e o material utilizado aí é a grafite. Bom, então, mas é uma exceção, tá? Legal, então bem tranquilo aí, bem fácil, ligação covalente. E agora, por último, vamos ver a ligação metálica. Tá, então, ligação metálica, temos alguns exemplos aqui, né? Você tem o ouro, né, de joalheria, né? O ouro, ele tem uma ligação metálica, né? É só ouro puro. O bronze puro aqui, um sino de bronze. E uma torneira de latão, certo? Torneira comum aí. Muito bem. Então, qual que é a diferença aí, então, né, na ligação metálica? A ligação metálica também conduz eletricidade, assim como a ligação iônica, né? A diferença é que não são íons que estão soltos na água. Na verdade, na ligação metálica, você tem elétrons livres, tá bom? Então, isso é uma informação bastante importante, tá? Na ligação metálica você tem elétrons livres, enquanto que na ligação iônica você tem íons livres, ok? Então vamos ver na tabela periódica onde eles estão. Tá aqui a tabela periódica. Na verdade, os metais são muitos e muitos, né? Então, nessa parte verde, nessa parte cinza, tem os semimetais também. Os semimetais são usados muito, né? Novamente aí em nanotecnologia. Então, se você for, até interessante você procurar um pouco mais sobre isso, porque é um assunto bastante atual, né? Nanotecnologia, né, usa bastante, e são os materiais semicondutores. Ó, o silício, Vale do Silício nos Estados Unidos, né? Ó, silício, tá bom? Então são os semimetais. Ora eles conduzem eletricidade, ora não. Ora eles, né? Você vai ter aqui, ó, os metais alcalinos terrosos, e tem uma série de outros compostos aqui, ó, actinídeos e os lantaneídeos, tá? Mas, como disse, né, são muitos elementos que são os metais, mas não vamos precisar de todos eles. Vamos precisar só dos principais. Então aqui estão a grande maioria deles, tá, destacados. Mas o real destaque aí, normalmente, né, para exercícios aí que a gente está fazendo, é para os metais alcalinos terrosos, família 1A e 2A. Esses metais aqui que são importantes, ó, o cromo, o manganês, o ferro, o cobalto, o níquel, o cobre e o zinco. Temos aqui também a prata e o ouro, parecem bastante aí. E esses outros, né, alumínio, galho, boro, silício, tá bom? Esses são os mais importantes. A ligação metálica são ligações em que esses átomos fazem ligações com eles mesmos, né? Então a gente vai esquecer aqui os ametais, tá? Muito bem, então quais são as propriedades dos metais? Então eles têm um brilho característico, né? Então, se polidos, os metais refletem muito bem a luz. Essa propriedade é fácil de ver, por exemplo, em bandejas e espelhos de prata, tá? Tem alta condutividade térmica e elétrica. Então, são propriedades que devem aos elétrons livres. Seu movimento ordenado constitui a corrente elétrica e sua agitação permite a rápida propagação do calor através dos metais. Então, por exemplo, se você quer fritar um frango na panela, você usa uma panela de metal, certo? Muito bem, porque tem alta condutividade térmica, né? A temperatura vai se elevar rapidamente. Tem também altos pontos de fusão e de ebulição.
Então, em geral, são características dos metais. Tem algumas exceções, obviamente, né? Mas normalmente aí tem alta temperatura de fusão e de ebulição, tá bom? Maleabilidade, então eles são muito maleáveis, ok? Dá para você forjar, por exemplo, um anel, né, de ouro, então você consegue fazer aquele formato do anel, certo? Então eles são bastante maleáveis. O que seria maleável? Você consegue fazer formatos diferentes com esse material. Você consegue dobrar, por exemplo, né? Você consegue entortar, por exemplo, uma barrinha de ferro fininha, né? Ou, por exemplo, se você olhar para um clipes, né? Um clipes de papel, você consegue entortar ele facilmente, tá? Ductibilidade, então materiais também são muito dúcteis. O que seria ductibilidade? Quer dizer que é fácil de transformar em fios. Tudo bem? Então o ouro também é o mais dúctil dos metais, permitindo que se obtenha os fios finíssimos. Aqui também é usado em eletrônica, tá? E tem alta resistência à tração. Tudo bem? Então o ferro, né? Ele tem alta tração, né? Que na verdade quando você estica ou comprime, né? Ele tem um valor aí de resistência bem alto. Bom, então por isso, né, que você usa correntes de metal para sustentar, por exemplo, elevadores, né? Porque o metal ele tem uma resistência muito alta, ok? Bom, então basicamente são essas 3 ligações aí. É bastante importante você lembrar essas propriedades. E antes de terminar a aula de hoje, vamos voltar rapidamente ali para aquela tabela inicial, né? Quando eu comecei a aula. Então, olha novamente, né? Para substâncias iônicas. Substâncias iônicas, elas conduzem eletricidade no estado líquido, né? Então, quando você dissolve na água, né? Elas também conduzem eletricidade, mas no estado sólido não. Então você não tem como colocar, por exemplo, um bloco de sal como se fosse um fio. Então ele não vai conduzir eletricidade. Tudo bem? Só quando o sal for dissolvido na água. As temperaturas de fusão são altas, altíssimas, né? Para falar a verdade. Tá? As substâncias moleculares, por sua vez, elas têm pontos de fusão bem baixo. E elas não conduzem eletricidade. E por último, as substâncias metálicas, elas têm alto ponto de fusão e conduzem eletricidade tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Tudo bem? Bom, então essa era a aula de hoje. Essa foi a parte teórica, né? Espero que você tenha aproveitado bastante a aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai tentar fazer mais alguns exercícios sobre essa parte da matéria, ok? Bom, se você precisa desses slides, eles estão no comentário da aula. Não esqueça também de se inscrever no canal, porque assim você sempre vai ter vídeos novos. Qualquer dúvida e sugestão também, você pode escrever aí nos comentários, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que você tenha aproveitado bastante a aula e vejo você no próximo vídeo. Até lá!